Olá, amigas, olá, amigos. Uma delícia nós estarmos nesta quinta-feira, 16 de abril de 2026, mais uma vez colaborando com a nossa querida Joana de Ângeles, transmitindo o sexto livro da obra, dos momentos em que ela colocou para nós a psicologia transpessoal. E esse sexto livro, o autoconhecimento, uma busca interior, nós estamos somente no primeiro capítulo, porque é um livro muito denso, e esse primeiro capítulo nós dividimos em 5 itens. Hoje, no podcast Momentos com Joana de Ângeles em 30 minutos, nós vamos trabalhar problemas da evolução. Eu e a Laila Fernandes, mais uma vez agradecemos a participação de todos vocês. É com muita alegria que neste mês de abril, nós, na metade do mês, nós nos engrandecemos pelo esforço que nós fazemos em transmitir para vocês algumas explicações que nós entendemos que poderiam ficar mais fáceis de acordo com a dificuldade de cada um de nós. Então, a nossa benfeitora vai dizendo para nós: a semente portadora da vida, quando colocada para germinação, experimenta a compressão do solo e a sua umidade, desenvolvendo aqueles fatores adormecidos e passando a vigorosas transformações celulares. Nós não temos a menor ideia de como isto acontece dentro da planta. Alguns de nós estudamos botânica, outros lemos em alguns livros, mas essa formação do nosso planeta Terra há 4 bilhões de anos atrás, só Jesus, esse Cristo de Deus. Vamos outra vez relembrar o nosso Emmanuel, que através do Chico Xavier nos trouxe essa obra magnânima, A Caminho da Luz. E lá o benfeitor Emmanuel vai dizendo para nós que essa comunidade de seres angélicos que já tinham conversado com a causa primária de todas as coisas que nós denominamos de Deus, e eles, trabalhando no fluido cósmico universal, no cosmos, formaram as primeiras impressões do nosso sistema solar. Anos se passaram e o planeta Terra, depois daquele mar escaldante, recebeu as primeiras partículas do princípio inteligente, que depois se formaria plantas. Então, quando nós absorvemos esse ensinamento da Joana, que a semente precisa do solo, da fertilidade daquela terra e da água que vai levar aqueles componentes das raízes até as folhas que hoje são verdes por causa da clorofila, nós ficamos apaixonados por este Deus, Criador de tudo, e desse Mestre que nós chamamos Mestre Jesus, o Cristo de Deus no planeta Terra, o governador do nosso planeta, que nos ama. Então, continuando o que a nossa benfeitora diz, ela conforta-nos a dizer: esta semente pode crescer e, dirigida pela fatalidade biológica de todos os mundos que nascem, desenvolvem, maturam-se e perecem, em tudo do universo é a mesma coisa. Daí, no Dolmen de Allan Kardec,
A sua esposa, Melibudê, disse para nós: morrer, renascer ainda, tal é a lei. Ou seja, nascer, crescer, morrer, e tal é a lei. Assim, ela vai dizendo que essa semente, ela cresce e desata a vida sob nova forma. Que aquela sementinha que tem germe, tudo que a Terra possa lhe oferecer, o planeta Terra, ela converte-se em vegetal, para repetir-se ininterruptamente em futuras sínteses. Quando nós vemos uma plantinha, se nós cuidarmos da plantinha, ela vai sempre se repetir naquele modelo. Nos lembramos ainda de Hippolyte Léon Denis Rivaio, que foi estudar com João Henrique Pestalozzi lá em Lyon. E lá, Pestalozzi ensinava as crianças a botar uma sementinha na terra. E cada aluno daquele Verdon, daquele instituto, cuidava da sua plantinha. E o que vai acontecer com a criatura humana, que não é mais princípio inteligente, já é espírito? A criatura humana, de alguma forma, fadada à perfeição da espécie e a sua planificação, encarna-se, reencarna-se, repetindo as façanhas existenciais até atingir o clímax que a aguarda. Então, a nossa reencarnação é altamente benéfica, porque é como se fosse uma sementinha de espírito, não de planta. E como isso acontece? Como é que isso acontece? Esse fadado ou essa fadada reencarnação. Em cada etapa nova, remanescem as ocorrências da anterior, da reencarnação anterior, em uma cadeia sucessiva, de sucessão natural. E através desse mecanismo, os êxitos abrem espaços a conquistas mais simples, conquistas novas, que têm a experiência das conquistas anteriores. Talvez as novas sejam mais complexas, porque o espírito já amadurecido busca coisas mais complexas para que ele possa se libertar das dificuldades do passado. Assim como o fracasso e algum comportamento, se estabelece processos que impulsionam esses problemas para que eles possam se desenvolver, desatar os nós. E naquela reencarnação seguinte àquele problema trágico anterior, ele vai se desenvolver, o espírito, até atingir pastagens adormecidas e criar elos do passado, do presente e do futuro. E a nossa benfeitora nos diz, esmagada pelas evocações inconscientes do nosso inconsciente, do agravamento da experiência, ou mesmo sem elas, a criatura caracteriza-se psicologicamente sendo forte ou fraco para enfrentar os dissabores ou as propostas de crescimento. E graças a essa conduta é que ela é feliz ou atormentada. Por isso que quando uma criança nasce na nossa família, é um espírito que se achega a esse núcleo familiar. E nesse núcleo, ele vai receber o amor, a paz, o equilíbrio, o acalento, o carinho, a educação, que vai permitir
que ele possa se desenvolver da melhor maneira possível. A nossa querida Joana diz para nós o seguinte: ninguém se encontra isento do seu patrimônio, do patrimônio de si mesmo, como resultado dos próprios atos. Nós agimos e vamos receber a ação daquele ato. São esses atos responsáveis diretos por todas as ocorrências da nossa marcha evolutiva. Isso acontece constituindo grande estímulo para o ser. Ou seja, eu sei que eu vou me desenvolver às minhas custas. Claro que eu dependo da educação familiar, da educação que o mundo vai me dar, das propostas que eu fiz pré-reencarnatórias. Mas a minha vontade hercúlea de desenvolver parâmetros, objetivos superiores, é que vai me levar ao êxito ou ao fracasso. Isso constitui um estímulo para nós, porque tudo depende de nós. Mas de que maneira? Qual seria a maneira melhor para se visualizar isso? A Joana diz: nos libertando dos processos de transferência de responsabilidade para outrem ou para os fatores circunstanciais, sociais, que normalmente são caracterizados perturbadores, eu tirando disso, eu saindo disso, mesmo quando eu tenho imperativos genéticos que me esculpem situações orgânicas ou psíquicas constritoras em mim, em nós indivíduos, esses processos se derivam da conduta pessoal anterior e devem ser considerados como estímulos ou métodos corretivos educacionais a que a lei da vida ou as leis da vida recorrem para o aprimoramento do homem. Então, eu sou hoje uma parte do que eu fui em várias reencarnações sucessivas e progressivas. E nesse momento eu estou no meu melhor momento, porque eu tenho o somatório daquilo tudo que eu conquistei. E nesse momento eu estou absorvendo coisas novas, projetos novos que vão me dar oportunidades redentoras de reajustes do meu passado para que o meu futuro seja melhor. O estado da humanidade já é conquista valiosa no curso da evolução, mesmo com tantos problemas que nós estamos vendo agora. Porém, o passo inicial de nova ordem de valores, aguardando os estímulos que se desdobram em nós, é Deus em nós, para a aquisição da angelitude, para a aquisição de um processo onde nós seremos melhores, com mais grandiosidade mental, com mais poder de amar, com mais felicidades dentro de nós. Da insensibilidade inicial à percepção primária, dessa sensibilidade ao instinto, até chegar à razão, nessa escala ascendente, o psiquismo evolve, passando à intuição e atingindo níveis elevados de interação com a mente cósmica, com Deus em nós. Então, nós fomos criados por Deus e estaremos sempre ligados a Ele. Por isso que nós somos seres divinos, porque foi o divino que nos criou. Então, esse link espírito, encarnado ou desencarnado, a Deus
ele sempre existirá. Daí, nós nunca perdemos essa filiação. Por isso que nós não morremos. O nosso corpo físico se desgasta, se desmaterializa, mas nós continuamos vivos, ligados ao psiquismo divino. Como uma semente, que em germe tem tudo. Nós somos a semente, nós somos como a semente, que trazemos no espírito tudo que nós fizemos, tudo que nós construímos, de bom ou de mal. Entretanto, os indivíduos mergulhados no seu processo de crescimento, raramente eles se dão conta disto, porque o sofrimento é para eles um fator de aprimoramento. Ainda constitui o sofrimento um aprimoramento da evolução, em se considerando o estágio em que a nossa humanidade da Terra se encontra. O codificador Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, ele intitulou este capítulo Há muitas moradas na casa do meu Pai, falando dos diversos tipos de mundos existentes. E neste mundo do planeta Terra, nós passamos do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas que nós estamos, ou de provas e expiações. Mas ainda existem mais 3 tipos de mundo, porque Kardec elucidou 5 tipos de mundo: primitivo, provas e expiações, regeneração, ditoso e divino. Nós estamos buscando nessa transição entre o planeta que nós estamos ainda, de provas e expiações, para um outro tipo de desenvolvimento moral, evangélico no planeta, que seria um planeta mais aperfeiçoado. É uma transição planetária entre um planeta ainda tosco, um planeta melhor. Mas ainda não estamos na metade do caminho até sermos um planeta divino. Isso é muito interessante que a gente possa entender. Por isso que ainda existe muita maldade em nós e nos outros. Muitas vezes nós estamos mais cônscios da nossa responsabilidade, da nossa pequenez, e nós estamos, à medida em que nós estudamos, em que nós meditamos, em que nós olhamos a obra de Deus, nós nos capacitamos melhor para atingir a maturidade. Dessa maneira, diz a nossa benfeitora, o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento que eu tenho de mim e da vida, ele desempenha relevante papel no adestramento do ser para a sua superação e perfeita sintonia com a paz em mim. Quando que eu vou ter uma paz em mim, enquanto em volta de mim o mundo está borbulhante? Eu tenho que entender que eu renasci neste mundo para vivenciar a minha evolução. Não é para querer mudar o mundo. O mundo se muda, se transforma à medida que cada um de nós fizer a sua parte. A nossa parte na evolução. A nossa parte no nosso propósito. Então, nesse propósito, são investidos os mais expressivos recursos psicológicos e morais, de modo a serem alcançados essas motivações, essas metas que se sucedem, patamar a patamar, degrau a degrau, até alcançarmos o nível da nossa libertação interior. Vai demorar muito tempo, meus amigos, mas vamos conseguir. Então, a Joana diz para nós, mediante esse comportamento de passagem de nível, surgem os problemas, as dificuldades naturais, que fazem parte do desempenho pessoal
e da sua estruturação psicológica. Estruturação psicológica de cada um de nós. Quando a pessoa é imatura, o ser lamenta-se, teme e transforma o instrumento de educação em flagelo. Ela fica pessimista, ela fica misteriosa, ela fica sem vontade de se instruir. Ela quer parar, ela tem ideação suicida. Não, eu vou morrer. Hoje, meus amigos, nós vemos o mundo fazendo a eutanásia. Não acreditem que o espírito morra. Ele vai voltar para a parte espiritual de onde veio com mais dúvidas e dívidas. Porque ele se programou para viver um tempo, o tempo de Deus. E não ele diminuir aquele tempo. Então, muitas vezes, a pessoa se nega à luta. Ele se autodestrói por ele mesmo. E o que pode acontecer? O que nós podemos fazer para melhor entendimento? Então, a Joana, ela faz um texto em que eu dividi em 5 partes para a gente entender melhor. Primeiro, pode surgir, então, como decorrência da sua falta de valor moral, os transtornos depressivos ou de bipolaridade. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia amanhece bem e no decorrer do dia nós estamos totalmente diferentes. Que pode conduzir a lamentável estado de autoabandono, de autocídio. É um suicídio direto, mas é um suicídio. 2, há pessoas que afirmam ter problemas por cultivá-los sem cessar. Em vez de tentar resolver aquele problema, fomenta aquele problema, transferindo uma dificuldade para outra. Vitimadas pelo egoísmo, pela alta comiseração, pelo amor próprio exacerbado. Nós temos que ter amor próprio, mas não pode ser exagerado. Todos nós somos muito parecidos. O outro, nosso próximo, é tão bom quanto nós. É tão feliz ou infeliz como nós. O terceiro item, aqueles que têm problemas e não se encontram dispostos a enfrentá-los, a solucioná-los, esperando que os outros o façam. É um comodismo do ser. Mesmo sem perceberem, eles estão mudando de estágio evolutivo, mesmo parados. Porque se tudo em volta dele evolui, ele vai ter que mudar de hábito. Porque se ele, no século passado, ele andava de cavalo, de charrete, ele agora anda de bicicleta, anda de carro, de ônibus, a pé. Então, a evolução geral do cosmos, do planeta, permite que cada um de nós, criaturas humanas, evoluamos independente da nossa vontade. 4, outros há que vivem sob problemas, preservando-os mediante a transferência psicológica continuada, adiando as soluções ao longo do tempo, ignorando as soluções e ignorando-se. Como o poeta diz, deixando a vida passar na janela. Não podemos, meus amigos, às vezes tem um dia que nós estamos mais indispostos, trabalhamos menos, ficamos sem fazer muita coisa boa, mas logo saímos daquele marasmo e trabalhamos com afinco, com força, com equilíbrio. E a Joana diz, o item 5, esses cultivadores da ilusão fantasma, ou fantasiam-se de felizes até os graves momentos
eles não querem se apresentar ao mundo fracassados, diminuídos. Então, eles vestem uma carapaça que eles estão bem. Hoje nós vemos na mídia pessoas sempre sorrindo, pessoas sempre felizes, mas é o exterior, dentro deles, tem muito sofrimento. Então, eles fazem a foto e colocam para o público, se disfarçando aquele sofrimento. E a Joana diz, aí a vida cobra deles, por processos orgânicos, sociais, econômicos, emocionais, encontrando esses itens entorpecidos e distantes da realidade. Então, meus amigos, esse estudo da evolução interior nossa é muito complexo. Nós orientamos para que vocês busquem no livro a leitura, o estudo desse capítulo 1. Esse capítulo 1, nós dividimos nos itens que a benfeitora nos traz, porque ele é de difícil aceitação, porque ele vai mexer no nosso íntimo. Ela chamou o capítulo de O Ser Real, aquilo que você não quer ver, mas que você é. Então, concluindo o que nós falamos, na maioria das vezes, as pessoas são os problemas. Elas são os seus próprios problemas, que não solucionam nos pequenos desafios, mas os transformam em impedimentos. Eles crescem, eles se avolumam, quase um tsunami. Assim, deixando-se consumir por desequilíbrios íntimos, nos quais muitas vezes se realizam psicologicamente. Eu quero sofrer, eu tenho que pagar, eu tenho sentimento de culpa. E com isso, elas ganham um atendimento especial dos outros, que pensam que realmente elas não podem fazer nada a seu favor. É lícito e natural que cada pessoa se considere humana, isto é, com direito aos erros e aos acertos. Não incólume, não especial. Todos nós seremos fadados à perfeição através do trabalho, através do ajuste interior, através dos reparos, através da dor física e moral. Quando erra, repara. Quando acerta, cresce. O apóstolo Paulo dizia, quando eu quero acertar, eu erro. Como então essa evolução acontece? Essa evolução interior acontece de vários e repetidos mecanismos de erro e acerto, desde os primeiros passos até a firmeza da decisão e da marcha. Quais mecanismos? Eu coloquei os mecanismos em 3 passos. 3 passos. Reflexão e diálogo comigo mesma. Honestidade para comigo mesmo e para com o meu próximo. Então, nós temos de ser honestos conosco e com o próximo. E terceiro, esforço constante para a identificação dos limites e ampliação deles, que constituem etapas e métodos para transformar os problemas em soluções, as dificuldades em experiências vitoriosas, crescendo sem cessar. Olha, coisa simples. Reflexão e diálogo, honestidade para comigo e para os outros, esforço para identificar os meus limites. O ser psicológico, amadurecido, ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele. Qual é o meu alvo? É ser feliz.
Qual é o meu alvo? É amar. Qual é o meu alvo? Me tornar uma pessoa melhor. Então, é para o meu alvo que eu estou caminhando, não para o meu passado, não para o meu futuro, para o meu presente. Esse presente que eu tenho que constituir, sem ter nem ser problema da sua própria trajetória. Meus amigos, eu só queria, para encerrar a nossa fala, neste dia 16, quinta-feira maravilhosa, 16 de abril de 2026. Nos lembrando que daqui a 2 dias, 18 de abril de 2026, nós iremos comemorar o nosso aniversário, o aniversário deste Consolador, ou seja, 168 anos que ele chegou no dia 18 de abril de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, lá em Paris. E Allan Kardec, o codificador da obra, lá estava. Por isso que nós estamos estudando o autodescobrimento, uma busca interior. A veneranda Joana de Ângeles, no mundo espiritual ainda, desde que foi Joana de Cusa, no primeiro século da era cristã, junto a Jesus, ela entendeu, diante do Mestre, seu amigo, a força da mudança interior. Daí esse Consolador que Jesus falou para nós, naquela mesa pascal, que nós já comentamos, é a boa nova que Jesus trouxe àquela época. Mas nos convida à reflexão, ao bem-estar, ao equilíbrio, à paz. Muito bom estar com vocês, meus amigos. É uma felicidade nós podemos ter esse podcast com Joana de Ângeles em 30 minutos. Muito obrigada, amigos, amigas, por estarem aqui junto de nós. Deixe seu recadinho. A partir de maio, nós iremos correspondermos com vocês, nos correspondermos com vocês. Eu e a Laila Fernandes amamos estar com vocês. E dizemos, fiquem com Deus, aproveite este mês de abril, este outono, onde o sol nasce tão vibrante, tão avermelhado, e se põe da mesma maneira, cores lindas no horizonte. A nossa estrela de quinta grandeza, no nosso sistema solar, que dá vida em abundância aos corpos celestes. E um dos corpos celestes do nosso sistema solar é o planeta Terra. Beijos no coração, meus amigos. Paz, muita paz. Paz e bem franciscanos. Até daqui a 15 dias, ainda no mês de abril. Fiquem com Deus. Que Joana nos abençoe.